Retornar é sempre muito bom. Eu trago, mais uma vez, um abraço dos meus companheiros, trabalhadores lá do Alvorada Nova, e o tema que eu escolhi falar essa noite é esse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é uma daquelas frases de Jesus, né, que todo mundo já ouviu e muitas vezes até a gente utiliza essa frase, né, essa expressão. E ela tem um significado bastante profundo. Então, a gente vai tentar conversar um pouco aqui para que a gente compreenda melhor tanto o contexto em que Jesus falou isso e o que isso significa para a nossa vida, né? Então, eu vou começar trazendo aqui o Evangelho de João, que é o que relata essa situação. Eu vou ler aqui só para a gente se situar. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. É Jesus falando, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, pois eu vou preparar o lugar de vocês. Então, veja bem, Jesus pede que a gente creia em Deus e creia nele, diz que há espaço de sobra na casa do Pai para acolher a todos nós. Todos nós quem? Os que cremos em Deus, os que cremos em Jesus, né? E ele diz, há muito espaço lá, cabe todo mundo. Eu vou preparar o lugar para receber todos vocês. A gente mesmo, se vai receber uma visita na nossa casa, a gente arruma lá, limpa lá o quarto, põe lá uma roupa de cama, para que a pessoa chegue e se sinta bem acolhida, né? Então, Jesus vai preparar um lugar para nós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha só, ele diz que vai preparar o lugar, vem buscar a gente, para que a gente esteja junto com ele. É um convite que vai despertar nossa responsabilidade. A gente tem que estar preparado para ir também, né? E termina, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Bom, esse é o texto do Evangelho de João, mas é preciso que a gente entenda em que momento que isso aí foi falado. Jesus falou isso aí durante a última ceia. Ele falou para 11 apóstolos, não para os 12, porque na última ceia, Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, sabia disso tudo. Então, antes que essa fala fosse feita, Jesus já tinha dito para Judas, o que você tem que fazer, faz rápido. E aí Judas saiu, né? Foi concretizar aquela informação para os romanos de que, onde estaria Jesus, como faria para prendê-lo, etc. Então, Judas sai, a ceia continua, 11 dos apóstolos ficam, e na conversa, então, Jesus está se despedindo daqueles que foram mais próximos dele durante os 3 anos do ministério dele aqui nesse mundo. É uma fala de despedida. Ele está dizendo, eu vou, mas depois eu venho buscar vocês. Nessa minha ida, eu vou preparar um lugar para vocês lá, né? Então, esse aí é o cenário em que Jesus fala essas coisas. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes o momento em que as coisas são ditas interferem na maneira como a gente pode entender essas coisas, né? Às vezes, a mesma frase pode dizer coisas muito boas, se for dita numa situação, ou pode dizer coisas muito negativas, se for dita em outra. Então, é importante que a gente tenha isso em mente.
Quando é que Jesus anuncia que há muitas moradas na casa do Pai? Ele anuncia quando ele está se despedindo dos seus discípulos. Então, é num momento de despedida que ele fala mais ou menos assim, se a gente pudesse simplificar. Ele diz: olha, eu tô partindo, nós não vamos continuar convivendo do modo como a gente tem convivido nesses últimos 3 anos, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou para a casa do meu pai. Lá tem lugar para todo mundo. Eu vou preparar esse lugar e depois vocês vão. Tem até vou fazer um parênteses, tem até um episódio interessante, porque mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé fica perguntando para onde que ele vai, e aí chega a dizer, mas se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Tomé é sempre assim, né? E aí Jesus diz, mas mesmo vós sabeis para onde eu vou e qual é o caminho. Então, esse é o contexto e vamos lá. Então, essas palavras que a gente acabou de ler, como eu disse, foram proferidas, né, durante a última ceia, momento em que Jesus despede-se daqueles que compartilharam a sua existência aqui na Terra mais de perto. E ele afirma, mais uma vez, o seu amor e a sua compaixão por toda a humanidade. Ele afirma o amor quando ele mostra preocupação com a gente. Ele diz, eu vou, mas venho buscar vocês. Estou preparando um lugar para vocês lá. Então não é um abandono. Não é alguém que vira e fala assim, ó, já deu, cansei, vamos embora, vocês fiquem por aí. Não foi isso. O que Jesus disse é justamente o contrário. É uma fala amorosa. É uma fala que enche o coração daqueles que vão ter que se afastar de uma pessoa que foi tão importante na vida deles, nos últimos tempos, pelo menos, né? São palavras saturadas de compaixão por todos os discípulos, e aí, do presente e do futuro. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus tinha clareza absoluta que ele não falava só para quem estava ouvindo a voz dele naquele momento. Jesus sabia que 2000 anos depois, as palavras dele iam estar ecoando nas nossas mentes, nos nossos corações, alguns de nós com mais possibilidade de entendimento do que ele disse, mais possibilidade de colocar em prática os ensinamentos que ele deixava, os exemplos que ele deu, outros de nós ainda com mais dificuldade, mas ele sabia que o que ele estava ensinando, o que ele estava praticando, o que ele estava dizendo, não era só para aqueles que estavam vendo ali ao vivo e a cores. Não é? Nós também somos recebedores daquelas palavras e daqueles sentimentos que Jesus estava dedicando. Então, a compaixão que ele demonstra pelos discípulos é algo até que serve de referência para nós. Não é? Se a gente tem que seguir os ensinamentos, os exemplos de Jesus, em que medida a gente é capaz de agir com compaixão? Quantas vezes a gente vê uma pessoa numa situação difícil e aí a gente ainda é capaz de falar assim, bem feito, não sei o quê, em vez de pelo menos, você não precisa fazer nada, mas pelo menos dedica um pouco de compaixão para ele. Fala, poxa, vou fazer uma prece para ele para ver se melhora a situação dele. Já seria um primeiro passo nessa direção. Não é? Então, ele sabia que aqueles discípulos iam sair pelo mundo e iam enfrentar duros tratamentos, iam passar por muitas dificuldades. Então, aquela compaixão se justifica pela despedida, pela amizade fraterna que foi construída ali e pela consciência da dureza que eles iam enfrentar ao propagar as palavras e os ensinamentos de Jesus. O sentimento de esperança também está presente, porque lá no início Jesus fala assim, crede em Deus e creiam também em mim. Então, ele
pede que a gente mantenha a fé, que a gente não abandone a fé, que as dificuldades devem ser motivo para a gente se apegar ainda mais à fé, para a gente buscar ainda mais o amparo de Jesus, o amparo de Deus. E não o contrário. Fazer, Deus me abandonou, então não quero saber também, não. Não, vamos manter a fé. Isso é importante, isso é fundamental na nossa vida. A fé nos acalenta. A fé, nos momentos de alegria, a fé amplia essa alegria. Nos momentos de dificuldade, a fé nos ampara. A fé é um apoio que a gente tem. Então, manter a fé é muito importante. E como Jesus está dizendo que vai para a casa do Pai e vai preparar lugar para nós, a gente tem que ligar essa fala dele com essa outra que também é muito falada. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus vai para preparar o nosso lugar lá, ele está preparando e aí ele vai fazer a ligação entre cada um de nós e Deus. É através de Jesus que a gente consegue se aproximar o quanto nos é possível de Deus. Né? Cada um se aproxima quando pode e como pode. Eu estou dizendo quando pode, porque Deus, nós aqui, não posso falar nós, vou falar eu, não tenho dúvida nenhuma sobre a existência, sobre o poder, sobre a bondade, sobre o amor de Deus, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas, se vocês me pedirem para explicar o que é, como é, quem é Deus, vocês vão me deixar numa situação muito difícil. Por quê? Porque no estágio evolutivo que eu estou, eu idealizo Deus, que para mim já é muita coisa. Mas quando eu paro para pensar naquilo que eu idealizo, eu falo, é muito pouco para ser Deus. Então, eu não tenho condição de imaginar a grandeza do que é Deus. Embora eu não consiga pensar nada que seja maior do que a ideia que eu tenho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou dizendo assim, para mim, Deus é o máximo que eu consigo imaginar. Mas esse máximo que eu consigo imaginar é pouco diante do que Deus é. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma advertência que Jesus faz, porque ao longo do ministério dele, todo, ele se identificou como Filho de Deus, como aquele que no mundo físico concretizava a vontade de Deus. Então, agora que ele retorna para a casa do Pai, ele vai fazer a ligação entre nós aqui e o Pai. Então, como é que a gente vai entender essas moradas da casa do Pai? Tem 3 níveis de entendimento. Tem 3 possibilidades de entendimento, não tem uma certa e outra errada, são 3 possibilidades que se complementam. Então, nós vamos tentar tratar dessas 3 possibilidades. A primeira, o primeiro nível de entendimento é relativo à pluralidade de mundos habitados no universo. Esse é um princípio da doutrina espírita. Não é? Nós acreditamos que há muitos mundos habitados no universo. E isso tem uma razão. A casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam aí no espaço infinito, oferecendo para os espíritos que vão encarnar em cada um desses mundos moradas correspondentes ao seu adiantamento. Vejam bem, a gente sabe que nós estamos num mundo de expiações e provas. Mas nenhum de nós começou a sua experiência
de reencarnações num mundo assim. Nós já vivemos num mundo primitivo. E a gente está se esforçando para chegar a um mundo de regeneração, um mundo regenerativo. Não é? Por quê? Porque existem vários mundos habitados, cada um deles com características próprias. Para quê? Para que seja capaz de oferecer as experiências necessárias ao nosso estágio de desenvolvimento. Então, lá no início das minhas encarnações como ser humano, né, no reino hominal, eu não encarnava aqui. Eu não tinha desenvolvimento para isso. Eu encarnava num mundo primitivo, que é um mundo mais rústico, tanto quanto era a minha capacidade naquela época. Acontece que eu fui aprendendo, e assim acontece com todos nós. As experiências que a gente vivencia encarnado, e depois, quando a gente retorna ao plano espiritual e repensa todo o nosso processo, o quanto a gente conseguiu cumprir dos compromissos que a gente assumiu antes de encarnar, a gente vai vendo, vai aprendendo, vai se propondo a novos desafios. Então, é necessário que haja diferentes mundos, em diferentes estágios de desenvolvimento, para que quem está mais inicial na escala evolutiva tenha um ambiente adequado para ele. Quem está intermediário tenha um ambiente. Quem está mais avançado tem um ambiente também. Imaginem vocês, assim, eu vou fazer uma analogia só para facilitar o entendimento. Tinha 3 garotos ali, devia estar na faixa aí dos 9, 10, 11 anos. Imagina que nós vamos pegar esses meninos e vamos levar para uma escola e colocar cada um deles numa sala do primeiro ano do ensino médio. Não vai dar certo. Apesar da inteligência, da vivacidade que eles estavam demonstrando ali, eles vão estar num ambiente que é muito mais avançado do que a capacidade que eles demonstram hoje. Isso é um problema deles? Não, o problema é meu que levei eles para uma sala inadequada. A espiritualidade não faz isso. A espiritualidade nos coloca sempre num mundo que vai nos oferecer as experiências adequadas ao nosso crescimento. Então, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos dessas experiências. Nós precisamos passar pela experiência de ser homem, de ser mulher, de ser rico, de ser pobre, de passar frio, passar fome, de ser nervoso, de ser... Tudo que compõe a nossa vida nesse mundo é necessário para o nosso desenvolvimento. E como a gente não consegue se transformar, adquirir aquelas habilidades todas de uma vez só, a gente fica reencarnando várias vezes nesse ambiente. Não é? Então, quando a gente entende que existem vários mundos habitados e que cada um desses mundos nos oferece as experiências de que a gente precisa para evoluir, essa é uma maneira da gente começar a entender essa ideia de muitas moradas. Não é? Então, Jesus, controlando tudo isso, chega e vai falar assim: senhora não encarna mais na Terra. A senhora já aprendeu tudo que tinha para aprender aqui, na próxima a senhora já vai para um mundo mais evoluído. É dessa forma que as coisas funcionam, certo? Então, a gente precisa entender que essas condições de cada mundo são muito diferentes. Nós somos espíritos, e como espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples é mais fácil de entender da forma correta. Agora, ignorante é sempre necessário explicar. Hoje, quando a gente chama alguém de ignorante, é praticamente um xingamento que a gente está fazendo.
Mas não é essa a ideia que está lá quando a espiritualidade nos orienta que nós fomos criados simples e ignorantes. O que é ignorante? Ignorante é quem não sabe. Não é quem deixou de aprender, é quem não sabe. Nós fomos criados como uma folha em branco. Para quê? Para que a gente vá escrevendo a nossa história, a gente vai escolhendo o nosso caminho. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Portanto, nós precisávamos começar por um ambiente simples também, que não trouxesse muitas dificuldades, porque a gente não tinha informação para resolver aqueles problemas. À medida que a gente vai aprendendo, a gente pode conviver em ambientes mais complexos. E simples é o contrário de complexo, né? Então, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando menos simples e vai ficando mais complexo. A gente vai aprendendo mais coisa, vai podendo dar respostas melhores para situações mais difíceis. E os mundos nos oferecem essas possibilidades. Por isso, há mundos que são inferiores a esse nosso e há mundos que são mais evoluídos, são mais avançados. Nos mundos inferiores, a existência é muito material. Reinam as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ou seja, nos mundos mais inferiores, a gente tem dificuldade para perceber uma elevação moral nos habitantes desse mundo. Eles estão preocupados com as questões físicas, eles se veem como um corpo físico. Então, eles estão preocupados com frio, com fome e com coisas desse tipo, com se abrigar das tempestades. É com isso que eles estão preocupados. Essas situações começam a dar para cada espírito uma ideia da necessidade de um desenvolvimento moral. Porque, vamos imaginar, deu uma tempestade, nós encontramos esse lugar aqui para nos abrigarmos da tempestade. Então, estamos todos aqui. Aí eu abro o meu embornal, que eu carrego, e tiro ali um pedaço de alguma coisa para comer. Aí eu começo a comer, olho para a cara de cada um, todo mundo com cara de fome, todo mundo com cara de também preciso comer, aí eu viro as costas para ninguém ver e continuo comendo. Eu tenho que começar a pensar, poxa, eu posso, até assim, egoisticamente, eu posso precisar da ajuda deles para sair, para outras situações. Então, eu vou dividir com eles, não é porque eu sou nobre, é porque eu estou interessado na ajuda deles depois. Então, vejam como que de situações puramente físicas, a gente vai tendo oportunidade de ir buscando um desenvolvimento moral, né, um desenvolvimento espiritual. À medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria. E nos mundos mais adiantados, a vida é mais espiritual. Então, à medida que a gente evolui moralmente, espiritualmente, o aspecto material vai perdendo importância. E os mundos que a gente vai encarnar refletem isso. Quanto mais avançado moralmente é o habitante daquele mundo, menos material é a vida de quem habita aquele mundo. Né? Em todos os aspectos. O corpo é menos denso, as coisas todas são mais sutis, porque a materialidade vai perdendo importância à medida que a nossa evolução espiritual vai crescendo. Está dando para entender? Está claro? Então, por força da lei do progresso, à medida que a gente completa o aprendizado que esse mundo nos oferece, a gente passa para outro, para outro, para outro, para outro, e assim vai. É como se fosse uma escola. Passei no primeiro ano, vou para o segundo. Passei no segundo, vou para o terceiro. E assim sucessivamente. Né? E a evolução não acaba nunca.
Quando em um mundo o espírito alcança o grau de adiantamento que esse mundo comporta, ele vai passando para outro. Só que, se eu fiz uma analogia com a escola, eu vou buscar um outro exemplo na escola para a gente poder entender direitinho como é que isso funciona. Vocês já repararam que na escola, na mesma classe, tem aqueles alunos que aprendem com muita dificuldade, que aprendem assim, passam com a nota mínima para passar, e tem também aqueles alunos que aprendem tudo assim, a professora começa a falar, eles já entenderam, já aprendem, só tiram nota alta, estão na mesma sala, estão na mesma classe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse mundo em que a gente está, existem diferentes estágios de evolução dos espíritos que estão encarnados aqui. Tem aqueles que estão fazendo a primeira encarnação nesse mundo, estão recém-saídos de um mundo inferior a esse. E tem aqueles que já estão quase indo para um outro. Isso permite que a gente conviva com espíritos em diferentes níveis de evolução. Isso é muito bom para a gente. Quando a gente convive com um espírito já mais evoluído, a gente aprende com ele. Quando a gente convive com um espírito que está menos evoluído com a gente, às vezes é um tapa na cara da gente, porque a gente olha e fala, meu Deus do céu, como que ele pode fazer isso? E aí você para pensar, você descobre que você também faz. No outro, você percebe com facilidade. E percebe que não é bom. Mas quando você se dá conta, você faz a mesma coisa que ele. Então, está tudo encaixado. A gente tem espíritos mais avançados e a gente tem espíritos mais atrasados. E esse convívio, essa convivência em cada mundo é importante. Mas a gente tem que saber que é igual na escola. Ah, na terceira série aprende soma e subtração. Eu quero aprender multiplicação? Espera a quarta. Não vai aprender aqui. Meu exemplo é esquisito, mas eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Esse mundo nos proporciona determinado tipo de experiência. A gente vai viver as experiências aqui. Eu quero outras, então trata de passar de ano, trata de concluir todas as experiências desse mundo. E não é só viver a experiência, não. É viver com acerto, é aprender com elas. É se transformar pela experiência que a gente vivencia. Esse é o nosso desafio. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que é psicografado por Chico Xavier, nos informa que, considerando a pluralidade dos mundos habitados, a gente não deve esquecer a variedade sem fim de vibrações e os estados múltiplos da matéria. Então, ele exemplifica. Considerando isso, nós temos no espaço mundos berços e mundos experiências, ou seja, mundos em que aquele espírito cria determinadas condições e mundos em que eles colocam em prática essas condições. Mundos universidades e mundos templos. Então, mundos em que prevalece a evolução intelectual e mundos que prevalece a evolução espiritual. As experiências que são oferecidas, né? E por aí vai. Mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisão. Aí, Emmanuel está falando do tipo de experiência que cada mundo nos oferece. Mas a gente sabe que existem tipos de mundo que se organizam por nível de experiência. Então, tem os mundos primitivos, que é aquele por onde começa o processo de encarnação quando a gente atinge o estágio nominal, porque, só para a gente lembrar, a gente só fala de espírito quando chega no reino nominal. O princípio inteligente, ele começa lá e vem evoluindo, passando por todos os reinos, mas por que a gente não chama de espírito ainda?
Porque o que vai caracterizar um espírito na doutrina é a consciência das ações que o espírito pratica. É saber que a gente pode escolher o que fazer, mas uma vez que a gente escolhe, a gente tem que arcar com as consequências daquilo, sejam boas ou sejam más. Um leão, quando ele está com fome, vê passar lá uma presa qualquer e sai correndo atrás dela para matar a presa e comer, ele está matando, mas ele está satisfazendo uma necessidade básica dele. Ele não tem consciência do que é uma vida, tirar uma vida, não tirar uma vida, ele não tem essas consciências. Então, ele não vai ser considerado da mesma forma porque matou um animal para comer, que se eu deliberadamente for lá e matar alguém, seja por que motivo for. Eu tenho consciência do valor de uma vida. Eu tenho consciência que a vida foi dada por Deus. Então, nós não temos nenhum direito de atentar contra a vida dos outros. Né? Então, os mundos primitivos são aqueles que recebem o Espírito nas primeiras encarnações dele como ser humano. Certo? É um ambiente mais rústico e é necessário para que ele comece esse processo de evolução. Os mundos de expiação e provas, como esse nosso, né, o mal ainda predomina. São espíritos, ali fala, são rebeldes à lei de Deus, são aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus, não seguem o exemplo que Jesus deu, não se orientam pela lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Então, são rebeldes nesse sentido, né? Não agem corretamente dessa maneira. Nos mundos regeneradores, não existem mais expiações. E aí, só para a gente recordar, mundo de expiações e provas. Às vezes as pessoas confundem essas coisas. Expiação é quando eu tenho uma dívida, com a minha consciência mesmo, com o outro, mas eu tenho que resolver uma situação. Numa vida passada, eu xinguei o meu irmão ali. Ele ficou muito chateado, eu fui injusto e tal. Eu volto e aí eu tenho que expiar esse mal que eu causei para ele, porque ele ficou se sentindo mal. Eu tenho que expiar a falha que eu cometi comigo mesmo, que eu me afastei daquilo que a minha consciência mandava eu fazer. Não é? Então, a expiação é, vamos dizer assim, é um pagamento, é uma quitação de uma dívida que foi assumida. A prova é diferente. Passa-se pela mesma dificuldade, mas a prova você escolhe. Quando você está lá no mundo espiritual, fala, vem cá que você vai encarnar. Aí você vai lá, começa a conversar com os espíritos que orientam, né, seus espíritos protetores ali, os que vão orientar a sua evolução. E aí você fala assim, olha, eu queria nessa encarnação tratar da arrogância, que eu tenho sido muito arrogante, eu queria tratar da, sei lá, qualquer, da minha pouca empatia com os outros. Tá bom, então você vai cuidar dessas duas coisas. Ou seja, eu quero testar se eu já aprendi isso, se eu já aprendi não ser arrogante, se eu já aprendi me colocar no lugar do outro, ser empático. Então, eu estou achando que eu aprendi. E aí eu encarno para comprovar para mim e para todos que convivem comigo que eu de fato aprendi. Ou seja, eu vou ser capaz de agir em situações específicas de uma forma diferente daquelas que eu agia anteriormente. Certo? No mundo regenerador, o mundo de regeneração, não existem mais expiações, ou seja, aqueles débitos, aquelas coisas, aquelas dívidas que a gente tem não existem mais. Mas ainda existem provas. São mundos onde a gente encarna para comprovar que a gente realmente está evoluindo.
é diferente do mundo de expiações e provas, porque a maldade diminui. Porque o que gera essas dívidas é a maldade que a gente pratica ou que a gente sofre, né? Se você agora só faz prova, é diferente. Você escolhe. Os mundos felizes é quando o bem começa a predominar. Então, aqui, o exemplo, os ensinamentos de Jesus são aplicados numa escala muito mais larga. Não pode se dizer que não existe mal, não pode se falar assim, mas o bem predomina amplamente. É como se só houvesse bem. E os mundos celestes ou divinos, né, que os espíritos puros é que habitam esses mundos. Lá só tem bem. Então, só para a gente relembrar as várias moradas. Então, aí uma figura, várias moradas que a gente pode ocupar. Segundo nível de entendimento é referente às regiões ou esferas vibracionais que existem no mundo espiritual. Nós sabemos que a nossa vida acontece transitando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente fala, está na erraticidade, está no mundo espiritual. E a conversa segue. Mas vamos parar para pensar. Eu estou encarnado num mundo de expiações e provas. Eu podia estar na Europa, podia estar na África, podia estar no Brasil. Eu estou no Brasil. Eu podia estar em São Paulo, eu podia estar em Amazonas, podia estar em Minas, eu estou em Minas. Já que eu estou em Minas, eu podia estar em Belo Horizonte, eu podia estar em Itajubá, eu podia estar em Governador Valadares, mas eu estou em Juiz de Fora. Onde eu quero chegar com isso? Mostrar que eu conheço um pouquinho de geografia? Não. O que eu quero mostrar para vocês é que mundo espiritual é muito vago. A gente fala mundo espiritual e parece que é uma coisa só. Na verdade, não é. Tem esferas vibracionais, né, que estão relacionadas ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Venturoso de ventura, de sorte, de coisas boas, e desgraçado de desgraça. Novamente, desgraçado virou xingamento, mas desgraçado é aquele que passa por desgraças, né? Então, conforme o espírito esteja numa situação boa ou numa situação de desgraça, ele vai estar num nível vibracional diferente. Conforme ele esteja mais ou menos ligado aos laços materiais, a variação é infinita do meio que ele vai se encontrar. E isso afeta as sensações que ele experimenta. A literatura espírita é rica em mostrar para a gente que o desencarne pode se dar com sensações muito diferentes para o espírito. Há aqueles que desencarnam de uma forma tranquila, chegam ao mundo espiritual com uma consciência muito clara de tudo que aconteceu e tal, e há aqueles que chegam completamente desorientados. Então, é disso que a gente está falando ali, das sensações que o espírito experimenta, das percepções que ele tem. Quando são duas situações delicadas para o espírito, são situações de transição entre os mundos. O nascimento é delicado, que o espírito está deixando o mundo espiritual e chegando ao mundo físico, e o desencarne também é uma situação delicada, porque ele faz o caminho contrário. Então, nesse caso, após a desencarnação, que é o que está interessando para nós nesse momento, o espírito passa pela fase de reintegração ao outro plano, onde ele vai continuar existindo. Ele leva os mesmos sentimentos, os mesmos conhecimentos, não tem uma ruptura. Do jeito que ele está aqui, ele vai, né? Sem o corpo físico, ele, então, vai apresentar o que ele de fato é, o que ele de fato tem para viver naquele outro mundo. E aí, a gente pode se integrar a algumas dessas regiões aí. Abismo, trevas, crosta terrestre e umbral.
tem a zona de transição, as esferas superiores e as esferas resplandecentes. Quando a gente lê romance espírita, por exemplo, cita sempre não, com muita frequência, essas regiões aí, que são regiões que diferem entre si pelo estado vibracional, não é? Então, eu coloquei uma figura aí de duas situações bem distintas. A de baixo é uma situação assim, digamos, mais tenebrosa, mais parecida com um filme de terror, ou um filme de suspense, pelo menos, e a figura de cima, numa vida organizada, onde as pessoas não estão isoladas, muito pelo contrário, estão interagindo entre si, se ajudando, com instalações para atender às muitas necessidades do espírito. Então, isso representa diferentes níveis de vibração que o espírito pode estar sentindo quando ele retorna ao mundo espiritual. Eu posso entender que as trevas é uma morada na casa do Pai, o umbral, as esferas resplandecentes, eu posso entender dessa forma também, né? E aí eu me preparo para isso pelo conhecimento da doutrina, pela aplicação na vida prática daquilo que a doutrina nos ensina. Fundamentalmente, amar o próximo como a si mesmo e que fora da caridade não há salvação. Então, se eu vivo dessa forma, a minha tendência é de conseguir chegar numa esfera cada vez mais interessante do ponto de vista vibracional, né? Continuando aí, o terceiro nível que a gente pode entender se refere ao grau de evolução dos espíritos, não é? Como assim? Kardec mostra para a gente o que eu falei agora há pouco, que nesse mundo aqui, nós temos espíritos em diferentes níveis de evolução. Nós temos espíritos mais avançados, espíritos menos avançados. Desse modo, cada espírito pode estar em ambiente compatível com o seu nível de evolução. Seja quando encarnado, seja desencarnado. Desencarnado é do jeito que eu acabei de falar. Ele entra numa esfera daquelas adequado a como ele se sente, a vibração que ele projeta. Encarnado, a gente tem aquela classificação, aquela escala, né, dos espíritos, que está aí. A gente começa ali como espírito impuro, leviano, pseudo-sábio, neutros, perturbadores. Esses espíritos constituem a terceira ordem, a ordem mais inferior. É a ordem dos espíritos imperfeitos. Não que os outros sejam perfeitos, mas esses são bem imperfeitos. E aí a gente pode pensar nos nomes, né? Leviandade. Se a gente começa a falar coisas que a gente não sabe como se fosse verdade, sem compromisso com como que isso afeta os outros, ou o que é verdade ou não, a gente estaria ali agindo como um espírito leviano, né? A leviandade é em si um mal? Não, mas ela pode causar mal para os outros. Você não me conhece, mas aí você fala, não, o Edson é isso, é aquilo outro, não sei o que e tal, que não tem nenhuma proximidade com quem eu sou, com o que eu faço e tudo mais. Mas tudo que você falou a meu respeito é negativo. Aí ela, que também não me conhece, ouve isso e passa a me ver da forma como você falou, né? Então, há um mal para mim aqui, nesse caso, nesse exemplo bobo que eu estou dando, né? Pseudo-sábio. Pseudo-sábio é aquele cara que não sabe, mas finge que sabe. E aí, quantas vezes a pessoa vai pedir conselho para quem não tem a menor condição de orientar? E aí ela segue o conselho e provavelmente dá com os burros na água. Por isso esses espíritos são imperfeitos, porque a ação deles não contribui para o bem.
Não é que eles sejam maus ou que eles queiram fazer a maldade. Não é isso. Mas a ação deles não contribui para o bem. Por isso eles são imperfeitos. A segunda ordem são os espíritos bons. Então, eles já começam a buscar a bondade, começam a buscar agir para produzir bondade, para produzir coisas boas. São os benevolentes, os cultos, os sábios e os espíritos superiores. Esses aí são a primeira meta nossa, né? Nossa primeira meta é chegar nessa condição de um espírito bom, porque aí a nossa contribuição vai ser benéfica para as pessoas, para o mundo que a gente vive e para a gente mesmo. E, por fim, os espíritos puros, que são aqueles que já vivenciaram todas as experiências, aprenderam tudo que tinha para aprender e estão na condição de auxiliar diretamente a obra da criação. Então, o nosso destino final é virar um espírito puro. Quanto tempo nós vamos demorar para isso, aí já é outra situação. Uma figura para tentar representar essa ideia de evolução dos diferentes tipos de espírito, e aí chegando às conclusões, né, às considerações finais. Somos peregrinos no mundo. Significa que a gente que aquilo que a gente considera como permanente, a minha casa, a minha profissão, o meu trabalho, a minha família, tudo isso é temporário. Não é? Quando a gente pensa na eternidade, o que são 90 anos de uma vida aqui nesse mundo? Né? É um estalar de dedos, não é verdade? Então, nós somos peregrinos, a gente passa pelo mundo para adquirir experiências e aprendizagem. Somos criados simples e ignorantes, como nós já comentamos, e aí nós vamos fazendo as nossas escolhas, e as escolhas é que vão traçando o nosso caminho evolutivo, porque cada escolha que a gente faz gera uma consequência. Então, quando eu faço boas escolhas, as consequências que eu tenho dessa escolha são consequências positivas, são consequências que me ajudam. Quando eu faço más escolhas, as consequências vão me segurar, porque quando eu faço uma má escolha, eu erro. Errar é se afastar da lei de Deus. Né? Se eu erro, eu corro um risco muito grande de fazer mal para outra pessoa. E quando a gente faz mal para alguém, não é simplesmente chegar e falar, foi mal aí, desculpa, e segue a vida normal. A gente tem que fazer uma série de coisas com honestidade, com sinceridade, que nem sempre são fáceis. A gente tem que reconhecer o erro. Não adianta eu fazer alguma coisa e ela vem e fala, você não podia ter feito isso, você errou. Aí, para encerrar o assunto, eu chego lá e falo, oh, desculpa aí, foi mal. Mas eu não estou convencido que eu errei. Não adiantou nada. Para o povo em geral, pode até ter parecido um gesto bonito da minha parte. Mas se as minhas desculpas não foram sinceras, não saíram do coração, não são produto do reconhecimento do meu erro, não adianta nada. Segundo, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. E aí, tem que ver qual é o mal para... Exemplo bobo também. Eu pisei no pé dele. É um mal. Aí eu reconheço que eu não devia ter feito isso, eu chego e falo, olha, eu não pensei, eu estava de cabeça quente, você me desculpa, eu pisei no seu pé. Aí ele me desculpa. Acabou o assunto? Não. Eu tenho que reparar o mal que eu fiz a ele. Aí, por exemplo, enquanto ele estiver com o pé doendo, eu carrego ele no colo. Porque eu é que causei essa dor. Então, enquanto ele tiver essa dor, eu vou cuidar dele. Ele vai ter que fazer tudo que ele precisa fazer e eu carrego ele. Estou reparando o mal. E, por último, eu tenho que me comprometer comigo mesmo a não repetir esse erro. Né? Então, essas escolhas que a gente faz é que vão conduzindo o nosso caminho. Mas o nosso caminho tem um destino definido.
a gente vai chegar a ser um espírito puro. A questão não é para onde a gente vai, a questão é quando a gente vai chegar lá. Porque se eu faço más escolhas, eu fico andando só por aqui, eu não consigo passar daquela porta. Agora, se eu vou fazendo boas escolhas, cada uma me coloca um passo adiante na minha escala evolutiva. Então, a questão é o quando. Nós nos tornaremos espíritos superiores ou puros e viveremos em esferas resplandecentes, né, nos mundos melhores, quando a nossa transformação moral nos tiver tornados dignos disso, né? Esse é o nosso desafio de todos os dias. É produzir a tão falada reforma íntima. É concretizar isso na nossa vida. É compreender o que é o melhor que a gente pode fazer e tentar fazer o melhor. Se não dá para fazer o melhor, o que é o mais próximo do melhor que eu posso fazer? E está comprometido com isso. Está buscando isso não para parecer bonito para os outros, mas porque a gente sabe que é esse o nosso compromisso, primeiro, com a gente mesmo. Não é? Então, quando a gente encarna, ou mesmo quando a gente está na erraticidade, o nosso compromisso é de aprender, é de nos transformar, para que a gente vá se afastando cada vez mais daquela condição de simples e ignorante e ir se tornando um espírito bom, um espírito que tenha a bondade como referência nas suas ações. Assim, é um desafio e tanto. Falar isso é bem simples, é bem fácil, acabei de falar aqui. Agora, concretizar isso no nosso dia a dia significa que a gente tem que dar valor para aquela orientação que Kardec nos dá, de que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, esse é o nosso desafio diário. Domar as más inclinações que a gente tem, a tendência que a gente tem para fazer as coisas de uma forma não tão boa, e substituir essa tendência pela tendência de fazer o bem, de fazer o certo, de fazer o justo. Isso é que tem que vir automaticamente quando a gente se depara com qualquer situação. Esse é o desafio. Está lançado e eu sei que não é simples. Eu espero que essa fala tenha ajudado a gente a compreender a situação e a importância que isso tem na nossa vida, hoje e para o futuro. Agradeço aí a atenção de vocês e a oportunidade.